Alô, boa noite, turma. Nós estamos começando hoje a nossa primeira videoaula e nós vamos começar a falar a respeito de matrizes. Mas antes de tudo, deixa eu passar uma informação para vocês. Assim que terminar essa pandemia, nós voltaremos em sala de aula normalmente e eu preciso que vocês façam as atividades que eu passei pela professora Cláudia, tá? Para que eu possa fechar as notas de vocês do primeiro bimestre. Senão não vai ser possível isso daí. Caso vocês tenham problema de fazer as atividades que eu passei, manda uma mensagem através do grupo que foi formado no WhatsApp para mim poder fazer uma videoaula contemplando trigonometria. E nas videoaulas que está sendo passada na televisão, no canal da Cultura 2.3 da televisão digital, no Facebook e no canal de Central de Mídias do Estado de São Paulo, os professores do estado estão fazendo as aulas a respeito de trigonometria. Eu mesmo assisti uma aula de trigonometria que o professor estava passando exatamente do assunto que estava no material impresso que eu passei para vocês. Ok? Então vamos começar com matrizes, que esse assunto já é o assunto do segundo bimestre de vocês, tá? Então vamos lá. Matrizes. Matrizes são organizações de informações numéricas em uma tabela retangular formada por linhas e colunas. Então, na nossa matriz, nós vamos estar falando em linhas e colunas, tá? Essa organização de tabela, ela facilita os cálculos simultâneos com as informações contidas na matriz. Então, ele vai ajudar a realizar os cálculos que nós temos muitas vezes para elaborar alguma planilha de cálculo que a engenharia usa, que físicos usam. Então, quem for partir para uma formação profissional na área de informática vai precisar conhecer bastante matrizes. Mas isso não vem ao caso agora. O importante é vocês entenderem como que é a sistemática e a funcionalidade de matrizes, tá? Eu vou tentar explicar o mais claro possível. Vocês podem retornar essa aula, assistir novamente, tá? Que ela vai ficar no canal à disposição de vocês. Então, dando sequência aqui, vejam. Matriz, ela tem um formato de M por N. Então, M por N. Como M e N pertencente aos números naturais, diferente de zero. Esse asterisco significa que ele é diferente de zero, não tem o zero, ok? Então, o porquê isso daí? Porque quando eu estou falando a respeito da letra M, é o número de linhas que eu tenho numa matriz. E o N é o número de colunas que eu tenho na matriz. Então, eles têm que ser números naturais. 1, 2, 3 e assim por diante. Então, por isso que eu não posso ter zero. Zero linha ou zero coluna não existe. E as matrizes, elas podem ser representadas por colchetes, tá? Entre colchetes, entre parênteses, entre barras simples e entre barras duplas. Então, na sequência eu vou mostrar para vocês a representação dessas matrizes. Aí, veja só. Eu tenho aqui o conjunto A, tá? Conjunto A. Eu tenho 1, 4, 0, menos 2, 4 e 3. Então, veja só. Ela está representada entre colchetes, tá? Aqui, ó, os colchetes aqui. Então, ela tem uma linha, duas linhas. E ela tem uma, duas, três colunas, tá? Então, essa daqui é uma matriz da ordem de 2 por 3, tá? A letra B também é uma ordem de 2 por 3. Ela está sendo representada por um parênteses, ok? Aqui é um parênteses. E a letra C por uma barra, tá? E aqui na letra D, barra dupla. Então, todas elas aí, eu não quis tentar colocar uma matriz diferente para não confundir vocês. Todas essas daqui tem duas linhas e três colunas, ó. Uma coluna, duas colunas, três colunas. Uma linha, duas linhas.
uma linha, duas linhas, uma coluna, duas colunas, três colunas. Tudo bem? Então, seguindo. Para a gente criar uma matriz, tá? A gente vai precisar usar esse formatão aqui, ó. Esse formatão aqui é para a gente elaborar uma matriz. Então, eu estou falando aqui de uma matriz genérica A, um conjunto A, M por N. M linhas por N colunas. Onde M, eu falei para vocês, é a representação das linhas e N é a representação de colunas. Então, eu tenho aqui, ó, coluna 1, que é essa de baixo, aqui do lado, ó, coluna 1. Então, todo mundo aqui vai ser 1, ó, tá? M1, até o M lá embaixo, tá? Então, aqui, ó, coluna 1, linha 1, aqui, ó, linha 1, A1N. Então, eu tenho linha 1 aqui, coluna 1 aqui, linha 2 aqui, linha 3 aqui, AM linha. E eu tenho coluna 1 aqui, coluna 2 aqui, coluna 3 aqui, A1N coluna, A2N coluna, A3N que é a coluna. Então, eu posso falar que AMN, genericamente, é a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que há em uma matriz. Dessa forma, os elementos da matriz A são indicados por A e J. Prestem muita atenção nesse detalhe. A e J. O I representa o índice da linha e o J o índice da coluna. Então, quando nós formos formar uma matriz, eu tenho que saber quem é o índice da linha e quem que é o índice da coluna, para que eu possa formar uma matriz para mim. Tá? Vamos voltar um pouquinho na outra lá, para mim esclarecer um detalhe. Veja só. A1 representa o elemento da linha 1 e coluna 1. A32 representa o elemento da linha 3 e da coluna 2. A22 representa o elemento da linha 2 e da coluna 2. AMN, linha M e coluna N. Nesse caso último aqui é genérico, não é qualquer coluna e qualquer linha e qualquer coluna, ok? Então veja só, vamos ver um exemplo, tá? Seja a matriz A 1, 4, 0, menos 2, 4 e 3, tá? Então nós teremos a seguinte informação: A11 representa que o elemento ele está na linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 1. Então nós temos o numeral 1. A12 significa que o meu número está na linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. Então, o meu número é o 4. A13 significa o quê? Que o meu número é o 0. Porque ele está na linha 1 e na coluna 3. A21. A21 é o menos 2. Linha 2, coluna 1. A22. 22 é o 4. É o numeral 4. E por último, o A23. Então, linha 2, coluna 3. É o meu número 3. Aí vocês podem perguntar, professor, sempre será assim? Não, não é que sempre será assim, tá? Eu posso criar as matrizes, como no exemplo que eu estou mostrando aí para vocês agora. Esse exemplo aí, ele está falando para mim, ó, seja o conjunto A igual A e J, ou seja, índice da linha I, índice da coluna J, em uma matriz 2 por 3. Então, ela vai ter o formato de 2 linhas e 3 colunas. Tal que A, olha só, A e J é igual a 4 vezes I menos J.
Então ele está me dando uma condição aí nesse exemplo. Ele está falando que o AJ ele vai ser igual a 4 vezes I menos J. Como que é isso? Vamos ver. Então veja lá. Vamos pegar aqui, ó, AJ igual 4I menos J. Sendo que o meu primeiro número vai ser o A11. Então, o A1 quer dizer que na minha linha 1, ele vale 1. Na minha coluna 1, ele vai também valer 1. Então, 4 vezes 1, 4. 4 menos 1, 3. Então, na posição A11, o valor é 3. Olha lá, vamos ver na posição A12. Então, na posição A12, eu tenho 4 vezes 1, 4 menos 2, 2. Então, na posição A12, o meu valor vai ser o 2. Olha aqui, A13. A13, 4 vezes 1, 4, menos 3, 1. Então, eu já resolvi aqui o problema da linha 1. Então, eu tenho, ó, linha 1, 1, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, os meus valores aqui, 3, 2, 1. Agora, vamos passar para a linha 2. A21, 4 vezes 2, menos 1. 4 vezes 2 é igual a 8, menos 1 é igual a 7. A22, opa, vamos botar aqui. A22, opa, passei tanto assim. A22, 4 vezes 2 é igual a 8, 8 menos 2 é igual a 6. A23 é igual a 4 vezes 2 é igual a 8, menos 3 é igual a 5. Logo, a nossa matriz ela será igual a, vamos lá, A e J, 2 por 3, tá o quê? A e J é igual a 4I menos J, a nossa matriz vai ser 3, 2, 1, 7, 6, 5. Então, essa daqui é a nossa matriz A. Ok? Então, vamos ver o próximo exemplo. Opa! Próximo exemplo, nós temos aí. Construa a matriz AIJ 2 por 3. De modo que AIJ é igual a 3 ao quadrado menos J. Tá? Vamos lá. Construa a matriz A igual a AIJ 2 por 3. De modo que AIJ é igual a 3i ao quadrado menos J. AIJ é igual a 3i ao quadrado menos J, que vai ficar assim. Vamos lá. Primeira linha, tá? Linha 1, coluna 1. Então, 3 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1, certo? Porque 1 vezes 1 é igual a 1. Então, 3 vezes 1 é igual a 3. 3 menos 1 é igual a 2. A12, 3 vezes 1 ao quadrado, ok? Menos 2, então 3 vezes 1 é igual a 1, menos 2 é igual a 1. 3 vezes 1 ao quadrado menos 3. 3 vezes 1, 3, menos 3 igual a 0. 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. 3 vezes 4 é igual a 12. 12 menos 1 é igual a 11. 3 vezes 2 ao quadrado, que é igual a 12, menos 2, tá? 12 menos 2 é igual a 10. E por último, 3 vezes 2 ao quadrado menos 3, eu tenho aqui 12 menos 3, que é igual a 9. Logo, a nossa matriz, ela será 2, 1, 0, 11, 10 e 9. Então, essa daí é uma matriz, tá? Pronta,
que a gente já resolveu através desse sistema aí, construindo a matriz. Essa daqui é a nossa primeira aula, tá? Não vou me estender muito. Eu estou deixando uma atividade junto com nossa sala de aula, para que vocês possam treinar. São 5 exercícios simples, sem muita complexidade, tá? Para vocês treinarem. Então vai ser assim, depois a gente vai corrigir e esse daí vai ser o passo para nossa lista de atividades que eu vou estar passando. Tudo bem? Vocês tenham um bom dia e bons estudos.